Começa agora, pela Catedral FM, Vox Populi Social. Boa noite para você que está na sintonia da Rádio Catedral, a sintonia da felicidade. Estamos começando mais um Vox Populi Social. Sou eu, Fátima Lima. Vamos juntos até às 19 horas. Hoje falando sobre a Pastoral da Criança. Você já ouviu falar? Com certeza, não é mesmo? Seja aí na sua comunidade, na sua paróquia, ou até mesmo em outras esferas, você certamente ouviu falar da Pastoral da Criança. E hoje a gente vai poder dizer como esse trabalho é desenvolvido dentro da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Portanto, para conversar aqui comigo hoje, está a coordenadora atual da Arquidiocesana, Glória Rocha. Seja bem-vinda, boa noite. Também aqui a Graciete Augusta, ela é a futura coordenadora, já veio aqui apresentar, né? Seja muito bem-vinda, boa noite também. Boa noite. A Norma Shirley, coordenadora diária do Vicariato Urbano. Tem a Tereza Maria Ferreira, que também é coordenadora diária do Vicariato Norte. E o Vinícius Moura é o coordenador diário do Vicariato Suburbano. Todos sejam muito bem-vindos aqui nesse momento que a gente tem a oportunidade de poder dizer ao nosso ouvinte como que acontecem as obras sociais na nossa arquidiocese. Lembrando que todos esses movimentos, né, essas iniciativas sociais que a gente traz aqui no programa, eles estão, né, debaixo de um chapéu que é sobre o Vicariato da Caridade Social, que é conduzido pelo Padre Manangão. Tá bom? Então, assim, a gente vai trazendo a cada quarta-feira uma iniciativa, uma ação social, de forma que a gente possa contemplar aí todas as realidades sociais que a nossa arquidiocese, a nossa cidade precisa, tá certo? Então, lembrando também que você pode participar pelo nosso WhatsApp, você pode usar o nosso telefone 3231-3560, para deixar a sua pergunta, o seu comentário, porque em algum momento nós vamos trazer aqui as suas respostas, tá bom? Então a gente começa aqui conversando com esse time, falando um pouquinho da Pastoral da Criança, que nasce num momento importante da história também do Brasil, e tem aí a Zilda Arnes como a sua fundadora. Quem é que pode contar um pouquinho dessa história para a gente? Sim, a nossa fundadora, a doutora Zilda Arnes, né? Que nós temos como nossa mentora, né, que incentivou muito, né, nos trabalhos da Pastoral da Criança aqui no Rio de Janeiro. Né? Na época, a primeira comunidade a ser implantada foi na comunidade do Batã, em Realengo, onde teve uma estrutura bem forte lá, também conduzida pela irmã Missai, que era uma coordenadora da comunidade, né? E a doutora Zilda esteve aqui, né, no Rio de Janeiro para fazer essa implantação desse trabalho nesse vicariato, né, oeste, onde nasceu a estrutura da Pastoral da Criança, que depois foi a arquidiocese toda, né, com algumas paróquias, que agora nós estamos com 112 paróquias com Pastoral da Criança aqui. Precisamos implantar mais, né? Sim. Precisamos chegar a um total. A paróquia aqui tem 300 e poucas paróquias na arquidiocese do Rio de Janeiro e precisamos alcançar. Todas elas, Todas né? elas. E a doutora Zilda Arnes esteve aqui em que ano para fazer essa implantação? Olha, a Pastoral da Criança nasceu em 1983, né? Foi 4 anos depois, foi 1987. Por aí. Esteve já aqui no Rio de Janeiro. Esteve no Rio de Janeiro. Porque a Pastoral da Criança nasce em São Paulo. Sim, de São Paulo, né? Quando ela foi implantada em São Paulo, né, teve a irmã Missai, eu acho que conversando com a Janete, que era a coordenadora aqui também da Arquidiocese na época, né? Janete foi se inteirando com o povo lá de São Paulo, como é que trazia a Pastoral da Criança aqui para o Rio de Janeiro, né? E foi implantado aqui no Rio através da Janete também, junto com a irmã Missai. A Janete faz parte ainda da equipe hoje? Não, a Janete não. Ela agora está na Cárita, né? Mas ela ajudou muito na Pastoral da Criança na época. Olha só. Implantando nas paróquias aqui na Arquidiocese. Para o pessoal que está em casa, de repente, ouve falar da Pastoral da Criança, mas não sabe exatamente o que faz a Pastoral da Criança. Queria que vocês pudessem dizer para a gente. O que faz a Pastoral da Criança? A Pastoral da Criança é um trabalho de transformação, né, de transformar o outro.
de fazer visita às famílias, né? Principalmente a gestante e a criança. Hoje nós trabalhamos com o 1000 dias. Então, a gente trabalha com a gestante e acompanhando a criança de 0 a 6 anos, mas fortalecendo na visita a criança até 2 anos, né? Vai chegando aos 3, porque trabalhamos com a amamentação, que a gestante amamente essa criança, né, até os 2 anos de idade. Mas o importante é que ela amamente até os 6. Os 6 meses, né, porque aí a criança, até os 6 meses, ela vai ter uma vida adulta, né, vai chegar uma vida adulta bem melhor. Ela não vai ter, dentro de 1000 dias, ela não vai ter... O que é essa palavra aí? 1000 dias. O que quer dizer 1000 dias? 1000 dias os 237 dias da gestação, mais o primeiro ano de vida da criança, que dá 365, e o segundo ano de vida, que é mais 365. Então, vai dar 1000 dias. Ah, sim, entendeu? Agora entendi a palavra. 1000 dias. 1000 dias. É o 1000 dias de vida de uma criança. Entendi. E é o período também que a criança não está sendo acompanhada por nenhum órgão, porque é o período que ela está em casa, não tem uma creche ainda para ir. Então, essa é a importância do acompanhamento da pastoral da criança nesses 1000 dias de vida. Entendi. Que a gente trabalha o desenvolvimento, né, da criança dentro dessa faixa etária. O trabalho da pastoral da criança, ela tem por prioridade atender, no caso, as gestantes e as crianças que já passam por uma vulnerabilidade social, ou... desde que esteja inserido naquela paróquia, naquela comunidade, pode ser assistido pela pastoral da criança? Pode sim. Pode sim. Mas tem a sua especificidade com... A prioridade mais pobres, né? Entendi. A prioridade é a criança que está abaixo da linha, né, da pobreza. Certo. Sendo que não é... A gente abre também para acompanhar principalmente a gestante, né? Porque ela dentro de um bom pré-natal, ela sendo acompanhada trabalhando ela com o aleitamento materno, então vai fortalecer a vida dessa criança. Certo. E eu falo de transformar porque é um trabalho assim, que a gente transformar o outro, é tirar o outro daquela vida que ele vive, né? Então, valorizar a autoestima da mulher, né? Porque hoje em dia, com a violência que existe, então se a gente valoriza a mulher, valoriza a criança, né? Valoriza a família, então aí a gente vai fazer uma transformação na vida dessa família. Se a gente estava falando de famílias que têm algum tipo de vulnerabilidade, como que é feito também essa preparação no caso de gestação? Existe também, a pastoral da criança consegue trazer recursos para essa mãe fazer o pré-natal, para ter todo esse acompanhamento? Quem pode falar sobre isso para a gente? O recurso, assim, né, a pastoral da criança não traz, né? Mas a gente... Recurso financeiro, no caso, né? Nós vamos ao centro de saúde, né? E faz essa ponte. Isso, é para orientar por quê, né? Às vezes, de acordo com o atendimento daquela mãe naquele posto de saúde, é que vamos tomar as nossas providências. Então, por isso a necessidade dessa linha, né? Entre a pastoral da criança e o Sistema Único de Saúde. Sim. Então, o trabalho é bem ligado, bem interligado, na verdade. Faz todo esse acompanhamento junto agora com mesmo a mãe. Nós temos esse problema do sarampo, né? Então, a pastoral da criança, ela está tendo uma importância muito grande nessa divulgação entre as mães, né? Porque é sabido, né, que não querem mais vacinar as crianças, né? Essas ideias que colocaram aí entre o povo, né, que as vacinas fazem mal e tudo. Então, a pastoral da criança tem essa prioridade de orientar as mães a importância da vacinação. Inclusive, se toda criança recebesse a vacinação correta, talvez a gente não teria um surto hoje de sarampo como está acontecendo, né? Sim. Exatamente, retornando, exatamente.
Foi o abandono a esse tratamento que hoje a doença volta, né? Por isso, porque estava imune, né? As crianças estariam imunes hoje, né? Se tivesse as mães orientadas direitinho, né? Que, aliás, né, às vezes, você orienta, né, a mãe que ela deve vacinar, mas tem um outro campo que vem dizendo que ela não deve, sabe? Então, aí que entra a Pastoral da Criança, insistindo sempre, né, nas nossas reuniões com as mães, né? Fazendo esse trabalho bonito, que bom. E em todas as visitas, né, que os líderes fazem às gestantes e às crianças acompanhadas, o papel do líder é pedir o cartão de vacina da criança, né, e o cartão também da gestante, para ver se realmente está tudo em dia, tudo conforme é direito, né? Da gestante está tudo anotadinho na carteira de gestante dela e de vacinação da criança. Sim. Todas as vacinas têm que estar anotadas, as que já foram tomadas, as breves, né, que eles faltam tomar. Então, a gente tem que verificar tudo isso. Se não tiver, o líder orienta a mãe que procure a unidade de saúde para atualizar as vacinas da criança, né? Chegando na unidade de saúde, ela vai ter direito a tomar todas as vacinas e colocar o cartão de vacina em dia. Então, essa preocupação do acompanhamento das vacinas das crianças, a pastoral tem muito esse ênfase de estar lá orientando, né? Principalmente a gestante. O pré-natal, ela tem que fazer um pré-natal bem feito, E de essa qualidade. orientação, esse acompanhamento, ele é feito periodicamente? Sim. 15 dias, como que é esse acompanhamento? Na prática, tipo, existe um encontro de 15 em 15 dias, uma vez por mês, ou até num período mais curto, como que é isso? Sim, a pastoral da criança, ela se divide, nós chamamos de o tripé, né? O tripé, que é a visita domiciliar. A primeira parte é a visita domiciliar, que os líderes têm que ir nas famílias, né, e fazer a visita. Depois, a segunda parte é a celebração da vida. A celebração da vida onde os líderes se reúnem com as famílias, seja na igreja, seja na comunidade, seja na associação de moradores, seja num ambiente que dê para fazer uma celebração da vida, né? Celebrar os momentos, né, daquela criança, daquela visita, o que a líder encontrou naquela família, a vacina da criança que foi colocada em dia, a gestante que ganhou o bebê saudável. Então, na celebração da vida, todo mundo se reúne lá para celebrar aquele momento, né? É a celebração da vida. A gente diz a festinha, mas é uma celebração. Celebramos a vida, né, da criança. Pesa a criança, que hoje em dia, né, a gente faz o acompanhamento nutricional dessa criança, de 3 em 3 meses, faz o peso e a medida da criança. Antigamente era todo mês que a gente fazia o peso, né? Hoje não, a gente faz de 3 em 3 meses o acompanhamento nutricional da criança. E dali a mãe já sai com a orientação para aquela criança, de onde saiu o peso e medida, né? O índice de massa corporal daquela criança já vai sair no aplicativo, a orientação para a mãe. Olha, Pastoral da Criança já viu? Aplicativo. E olha, e nós temos o aplicativo, nós somos o Rio de Janeiro, a Arquidiocese do Rio de Janeiro está em primeiro lugar no aplicativo da visita domiciliar. Olha, Primeiro lugar no Brasil. No Brasil, tá? Que bom, a tecnologia, né, ajudando aí nesse processo das crianças, sim, né, com as famílias. Isso. E aí ela estava falando, né, faltou complementar, da reunião de reflexão e avaliação. Que todo mês as líderes se reúnem, né, para poder avaliar como foi o trabalho e também para que elas, daí dessa reunião, saiam as ações que vamos tomar em relação à família, em relação à comunidade, né? Nesse momento é que nós fazemos esse momento da reunião de reflexão e avaliação. Certo, então é assim, um planejamento, na verdade, né? Isso. Compõe um planejamento aí para poder acompanhar da melhor forma possível essa gestante e futuramente essa criança, né, que vem aí nos seus primeiros meses, tendo que ter essa atenção toda especial, né, para que essa criança possa crescer, ter saúde, enfim. Com vida e abundância. Exatamente. E dando continuidade aqui no que a Glória... Só puxa o microfone, isso. Que a Glória falou, né, o acompanhamento nutricional, né, que antes, né, a pastoral tratava da criança ela com desnutrição, né? E hoje não, hoje a obesidade que é o nosso maior problema. É mesmo?
Mas por quê? Será porque alimentação inadequada nessa faixa etária de idade? O índice de massa isso. corporal, ele aumentou muito, né? E a criança está mais, crianças obesas, né? Que nós encontramos por causa da alimentação, né? Sim. As mães aí tá dando refrigerante demais para as crianças, açúcar, sal, fritura, esses biscoitos fandangos, recheado, tudo isso aí faz muito mal para a criança, né? De biscoito recheado. A mãe não imagina o quanto tem de açúcar numa latinha de Coca-Cola. Sim, Entendeu? Ela pensa que não. O Guaracamp é um veneno para uma criança. Sim, tem mais açúcar do que o Com refrigerante, certeza, né? com certeza. Aquele suquinho, né? Aquele pacotinho, que é o suquinho ali. Naquele pacotinho pequeno, ele já tem meio quilo de açúcar ali. Nossa, Sim. é mesmo. É. Aí imagina. Vai se tornar o quê? Um adulto amanhã? Sim, obeso. com problemas, né, de colesterol, de glicose, tudo isso aí. exatamente. Sim. Quantas crianças hoje a gente já Sim. consegue ver que são diabéticas, né, que precisam de um tratamento especial por conta disso, né? Sim. Então, no acompanhamento nutricional, quando o líder, né, pesa e mede a criança, o aplicativo já vai dar a situação da criança, como é que está o índice de massa corporal dela. Dali já sai com a orientação para a mãe cuidar de uma alimentação saudável, né? A criança fazer mais exercícios, porque hoje as crianças de hoje, elas chegam, ficam muito com o celular, né? Sentada o tempo todo, elas não brincam mais, não tem mais espaço para brincar. Então, está se tornando complicado isso, né? Então são duas questões, uma alimentação que não é a alimentação adequada para essa idade e o fato do sedentarismo também nessa idade, com certeza, né? É verdade. E a gestante também, né? Porque a gestante, no acompanhamento da gestação dela, ela só pode engordar 7 quilos. Porque se ela engordar 7 quilos, ela vai ter uma boa, vai ter um parto normal, ela vai ter um parto de qualidade, né? E uma boa gestação, vai né? ter isso. Não, vai ter aqueles problemas antigos, né? Que é eclâmpsia, né? Isso é muito grave. Então, se ela tem esse acompanhamento, então ela vai ter um parto saudável para aquela criança. Nós trabalhamos, além disso, nós trabalhamos na cidadania também, né? Quando as líderes fazem a visita, então elas visitam e acompanham se a criança tem o registro de nascimento. Isso. Então, e aí a gente falar, né? Como essas líderes, como é esse trabalho para essas líderes? Essas líderes, elas são capacitadas. Né? Elas são capacitadas, todas elas, no Guia do Líder. É porque a pessoa que está nos ouvindo, né, o ouvinte, às vezes, não, mas como elas sabem isso tudo? Nós temos uma formação muito importante e a Pastoral da Criança nos dá todo o material para essa formação. Como a Glória estava explicando, a relação de saber se a criança está com sobrepeso ou desnutrida, é avaliado numa cartela, um material que vem impresso para nós, contando toda a história daquele peso e daquela medida que a criança tem. É muito importante o trabalho que nós temos de formação também, que nos é oferecido pela Pastoral da Criança. É muito importante. Que ótimo. Fala, Glória. Agora quer deixar o único homem, né, do grupo. Porque eu até quero fazer uma pergunta para o Vinícius. Porque graças a Deus agora, na Pastoral da Criança, nós estamos assim sendo privilegiadas, né? Nós temos vários homens. Isso que antigamente eram só as mulheres. Mas agora não, graças a Deus, né? Os homens também querem fazer parte da Pastoral da Criança. Conta pra gente aí, Vinícius, essa experiência, então. A Pastoral da Criança, ela dá uma oportunidade para a gente fazer um trabalho de cidadania, né? Com famílias, crianças e principalmente com a localidade onde a gente mora. Então ela Você mora onde mesmo? Em Aúma, em Engenho da Rainha ali, mais ou menos. E então ela dá essa oportunidade de a gente estar vivendo esse cotidiano das nossas dificuldades e como poder tratar, melhorar não só a parte dessas famílias que moram em situações precárias, mas também nossa que estamos ali todos no mesmo bairro, né? Sim, sim. E Vinícius, as meninas já falaram aqui que alguns homens já começam também a fazer parte da Pastoral da Criança. Há quanto tempo você faz? O que te motivou a vir fazer parte dessa pastoral? Já tem 6 anos que eu estou na Pastoral da Criança. O que me motivou foi
realmente o trabalho social, né? Estar sempre próximo ao outro, sempre estar dialogando, sabendo quais são as diferenças para a gente conseguir trabalhar um futuro, né? E aí assuntos como pré-natal, acompanhamento nutricional, tudo isso você já domina. É uma parte mais difícil, né? Mas a gente vai aprendendo um pouquinho. A pastoral vem capacitando. Né? Que legal. Você tem a oportunidade de visitar muitas mães, muitas crianças. Sim. Hoje eu ainda atuo como líder, né? E ainda tenho algumas famílias acompanhadas, gestantes. E a gente vai orientando aos pouquinhos, sempre como a Tereza falou, com uma líder que tem mais experiência nessa parte feminina, né? E aí a gente vai ajudando. Que legal, que bonito, né? Olha aí, quem sabe homens que estão nos ouvindo agora nesse momento podem e devem fazer parte da pastoral da criança, né? Podem e devem, porque, né? inclusive, as mulheres casadas, elas precisam do apoio do marido também, no seu momento de gestação, não é mesmo? Porque quando a mulher está grávida, né? Está grávida do casal, não é só a mulher que está grávida. Exatamente. Ele também está grávido, né? Exato. Então, os dois, o casal, estão grávidos. Então, o marido, ele tem que sentir, né? Porque é daí que nasce o amor àquele filho, né? Essa união dos dois. Exatamente. Porque a criança, ela foi gerada por amor, né? Então, essa união, essa concepção, assim, é que traz, né, a união do casal e da família, né? Que aí a família fica mais unida. E quando o marido cuida da esposa, né? Se preocupa com como ela está se alimentando, se ela está fazendo pré-natal, acompanha ela também nesses momentos. Na hora, né, do aleitamento materno, né? Sim. Porque ele não vai amamentar. Sim. Mas se ele está ali disponível, né? Ela vai ter tempo de estar amamentando aquela criança. Porque o aleitamento materno é uma coisa que para a mulher é dolorida muitas vezes, né? E ela precisa do apoio do marido, de dor física, né? E ela precisa do apoio do marido muitas vezes nessa hora também, né? Também. Porque a criança, quando ela nasce, ela quer total, né? Ela quer a mãe toda para ela, né? E aí ela não sabe que ela tem horários, né? Então, a mãe tem que também estar disponibilidade daquela criança, né? Para amamentar, porque tem momentos que às vezes a criança, né, é pequenininho, então ele mama pouquinho, então daqui a pouco ele já fez xixi, aí ele volta, precisa de novo. E a mãe tem que estar cuidando da casa, fazendo uma comida, né, arrumando a casa. Então ela não tem tempo de estar ali com ele. Então, se o pai está junto nesse momento, aí essa criança ela vai ser muito amada, né? Muito bom. Bom, a gente está conversando aqui sobre a pastoral da criança na Arquidiocese do Rio de Janeiro e a gente volta já falando sobre esse assunto aqui com esse time maravilhoso que faz esse trabalho belíssimo na nossa Arquidiocese. Você está ouvindo Vox Populi Social.